No vídeo de hoje vamos ver o poderoso modificador Circular Transform e como você pode usá-lo em suas mixagens. Então vamos começar. O modificador Circular Transform irá gerar um padrão circular com a sua máscara. Então vamos em frente e mergulhar no que cada uma das configurações deste modificador faz. Circular Transform tem apenas algumas configurações. Primeiro, temos as margens, que irão redimensionar o padrão controlando o intervalo entre as margens interna e externa. Margens têm duas alças, então se pegarmos a alça esquerda, puxaremos a margem interna, que cria um espaço no meio do padrão. Se ajustarmos a alça direita, traremos a margem externa. Repetições irão determinar o número de repetições circulares no padrão. Swirl irá girar o padrão, que é mais significativo em direção ao centro do padrão, e gradualmente diminui à medida que atinge a margem externa. E então, finalmente, Flip, que irá inverter ou espelhar os resultados. Embora Circular Transform seja muito simples, ele tem muito impacto para um modificador. Então vamos ver algumas das maneiras que podemos utilizá-lo. Um uso comum de Circular Transform é criar padrões. Então vamos criar um pequeno medalhão de ouro aqui, usando um Circular Transform. Primeiro, vamos adicionar uma pilha de máscaras à camada sólida. E depois aplicaremos um padrão quadrado. E tudo o que vamos fazer é aumentar a repetição para um valor de 2. Ok. Em seguida, vamos adicionar um componente sólido. Um componente sólido é apenas uma camada cinza sólida. E o controle deslizante de brilho controla o valor cinza. Vamos arrastar isso para 1 para nos dar um valor branco. Ok. Agora vamos transformar o quadrado em um diamante em direção ao centro da máscara. E vamos fazer isso adicionando um modificador de projeção. Vamos travar o modificador de projeção nesta camada sólida pressionando Alt e depois clicando na camada. Com este modificador afetando apenas a camada do componente sólido, podemos definir o modo de projeção para livre e rotacionar a camada 45 graus. Então, se reduzirmos os resultados, teremos uma forma de diamante no meio. Se voltarmos para a camada sólida abaixo, podemos mudar o modo de mesclagem para subtrair, que irá subtrair os pixels mais claros da máscara. Agora é onde o Circular Transform entra em ação. Podemos pegar esta máscara com aparência de ladrilho e transformá-la em algo completamente diferente aplicando um modificador Circular Transform. Vamos ajustar a alça da margem interna para criar um espaço redondo bonito no centro da máscara, e depois também ajustaremos um pouco a margem externa para criar algum espaço entre as bordas da textura. Para este caso, vou deixar as repetições em 4, mas você poderia facilmente aumentar este valor dependendo do visual que você quer. E o mesmo com Swirl, poderíamos adicionar algum Swirl a isso, mas para isso vou deixá-lo em 0. Tudo bem, vamos adicionar um componente de padrão em cima disso e escolher a opção Círculo. Vamos definir as repetições para 1, e depois o espaçamento vamos digitar manualmente um valor de 60. Se definirmos o modo de mesclagem para adicionar, vamos adicionar este padrão circular à máscara. Tudo bem. Agora vamos ficar loucos e adicionar outro Circular Transform em cima disso, mas vamos novamente travar o modificador ao componente abaixo, que irá aplicar o Circular Transform à máscara circular que acabamos de fazer. Tudo bem. Isso está ficando legal. Mas vamos adicionar outro padrão circular, definir o modo de mesclagem para adicionar, e depois novamente fazer as repetições X e Y uma vez. E depois vamos ajustar o espaçamento para 70, para ter o círculo interno quase tocando aquelas pequenas formas que acabamos de adicionar antes. Agora tudo o que resta fazer é adicionar um modificador bevel e diminuir bastante a quantidade de largura. E pronto! Enquanto o Circular Transform é ótimo para criar pequenos padrões assim, podemos usá-lo em outros usos mais cotidianos. Então vamos construir um pequeno plantador de árvores na calçada com apenas algumas camadas de máscara. Para começar, vamos usar um componente de padrão quadrado. Vamos manter a repetição em 4,
mas vamos precisar reduzir o espaçamento para 0. Vamos também deslocar o padrão para 0.5 para que tenhamos aquele visual de camadas desalinhadas. Ok, vamos agora para o menu suspenso de brilho Jitter e ativar o efeito. Como eu não quero que isso pareça velho ou danificado, eu vou diminuir bastante o controle deslizante de quantidade para que tenhamos algum nível de variação de altura entre os tijolos, mas nada que vá se destacar demais. Agora nós também poderíamos aplicar o jitter de gradiente e manter os efeitos bem sutis, mas eu não acho que seja totalmente necessário neste caso. Então tudo o que vamos fazer agora é ir para as opções de bevel e dar às bordas dos tijolos uma quantidade muito pequena de bezel. Tudo bem, isso está ficando bom. Então agora estamos prontos para colocar o nosso modificador Circular Transform. Vamos pegar a alça das margens internas e puxá-la para cima para nos dar um pouco de recorte no meio aqui. E depois vamos também puxar a alça da margem externa um pouco para que tenhamos um pouco de espaço separando os tijolos e as bordas da textura. Mais uma vez, vamos deixar as repetições em 4 e o swirl em 0. E então, finalmente, vamos jogar um ruído Perlin. Maximizar a frequência e definir as oitavas para 8 para nos dar um ruído bem sujo. Vamos definir esta camada para multiplicar e depois reduzir a opacidade em quase 90%. Isso vai adicionar algumas irregularidades sutis à superfície dos tijolos para ajudar a manter as coisas mais realistas. Se voltarmos ao modo PBR, podemos ver os resultados de um pequeno plantador de tijolos pavimentados para uma pequena árvore que você pode encontrar em uma calçada. À medida que adicionamos dados de varredura e camadas sólidas usando uma combinação de mesclagem e mascaramento baseados em altura, podemos rapidamente levar nosso mapa de altura da ideia à textura em apenas alguns minutos. Tudo bem, isso é tudo para Circular Transform. Espero que este tutorial seja útil para você e te ajude a entender melhor o Mixer Mask Stack para te ajudar a criar texturas incríveis. Não esqueça de dar um like se gostou do vídeo, e se não gostou, comente. Quero sempre melhorar. Se não for inscrito, por favor, você pode ajudar se inscrevendo.